Será que o torcedor vascaíno tá feliz? Torcida vascaína tá confiante no trabalho do Renato Gaúcho depois dessa estreia maravilhosa? Fato é que o Renato trouxe muitas mudanças importantes para o time, mas a gente não pode relaxar. Não tem nem muito tempo para comemorar essa vitória em cima do Palmeiras. Domingo, dia 15, já tem confronto importantíssimo contra o Cruzeiro, fora de casa. Como eu disse no último vídeo, a sequência do Vasco é muito difícil, então aqui nesse vídeo eu vou trazer os jogadores que estão ganhando espaço aí com o Renato Gaúcho, quem tá perdendo espaço no time titular. Tem desfalque importantíssimo para a próxima partida e, além disso, várias novidades para esse confronto. Eu sei que a torcida está pensando muito nisso. A gente vai trazer as 3 principais mudanças do trabalho do Renato Gaúcho para o Fernando Diniz. A mudança que o torcedor conseguiu perceber e as mudanças que o torcedor não conseguiu perceber nitidamente ali, mas viu no resultado. Não só o empenho, não só o que a gente conseguiu ver pela televisão ou lá em São Januário, mas também aqueles detalhes que parece que não fazem tanta diferença, mas no final fazem toda a diferença. Inclusive, teve jogador do Vasco aí se pronunciando a respeito disso. Então, torcedor vascaíno que acompanha aqui o canal, o que não acompanha tá chegando agora, muito prazer, eu sou o Nicolas, você tá no Nico Vasco, aqui tem vídeo de Vasco todo dia, então já chega junto aí no like, fortalece o canal, confere se tá inscrito, vai fortalecer demais o meu trabalho aqui, o YouTube vai entender que o vídeo é relevante, vai mostrar para mais pessoas, então já vai chegando junto, participa nos comentários que é você que faz a resenha. Vamos seguir para o que interessa, rapaziada, sem enrolação nenhuma. Vamos trazer aqui as 3 principais mudanças e logo na sequência vamos falar um pouquinho sobre os desfalques aí no time do Vasco, os jogadores que podem perder e os que já estão perdendo espaço na mão do Renato Gaúcho. Esse principal desfalque aí, o que o Renato Gaúcho vai fazer para solucionar. Então fica até o final do vídeo para entender tudo. Vou explicar bem rapidinho as 3 principais mudanças aí que a gente já viu de cara. E não sou só eu, né? Muita gente percebeu isso. Vou listar para vocês aqui. A primeira mudança principal no trabalho do Renato Gaúcho foi dominar o meio de campo. Sempre ter um homem a mais no meio de campo, ele já usava isso em trabalhos anteriores, utilizando até de nomes experientes, né? Jogadores com mais experiência, optando pela experiência, para poder dominar esse meio de campo, para não precisar ali ficar marcando saída de bola, pressionando saída de bola e sim focar em proteger a zaga. Então o fato do Renato Gaúcho ter tomado conta do meio-campo, ter feito os jogadores dominarem o meio-campo, colocando jogadores que sabem marcar, e dos 3 volantes, o Hugo Moura ele não arma, não sai jogando e tudo mais, mas também não é um caneludo, ele acerta um passe ou outro, acerta um lançamento ou outro. No próprio jogo contra o Palmeiras a gente viu ele deu umas 2 desafogadas assim com bola longa, que foram passes certos. Então o primeiro acerto e mudança, diferente do que o Fernando Diniz fazia, foi o Renato Gaúcho dominar o meio de campo. Não tinha essa de lateral, de zagueiro virando lateral, subindo até o ataque ali, sem necessidade, né? Uma coisa é você tá perdendo, inclusive o cenário até mostrou isso ontem. O Carlos Miguel foi para a área para tentar fazer o gol. Isso é uma coisa. O zagueiro subir igual um lateral quando você tá precisando fazer o gol é uma coisa. Agora, desde o início do jogo, é loucura. Então essa foi a primeira mudança que a gente viu de cara, tanto protegendo a defesa, quanto dominando o meio de campo, à frente da área ali, utilizando nomes experientes. Foi uma das que a torcida acabou percebendo mais, né? Porque já estava nítido na formação, no 4-4-2, na disposição dos jogadores em campo. Porém, aí eu vou para o segundo ponto, que o Diniz ele não fazia de jeito nenhum. Não sei se a maioria dos torcedores perceberam esse detalhe, mas é um detalhe ali implícito, né? Que é o seguinte, o Fernando Diniz muito dificilmente, eu não me lembro aqui pensando rápido, de momentos em que o Diniz variava o estilo de jogo, a formação, variava as ideias, principalmente sem mexer no time. O Fernando Diniz já demorava muito para mexer, o Renato Gaúcho muito pelo contrário, quando ele vê necessidade ele já muda o quanto antes. E aí entra a questão da variação tática ali que a gente viu com os atacantes. Muitas vezes o Andrés Gomes era a válvula de escape, mas em outros momentos o DVD
sabia ser, né, essa válvula de escape, o time virava um 4-3-3 em alguns momentos, o Nuno Moreira ia pra ponta quando estava em campo, o Rojas fez a mesma coisa, o DVD e o Andrés Gomes variavam o posicionamento entre eles quando ficava só os dois no ataque. Apesar do Vasco, em alguns momentos, eu senti falta de jogadores ofensivos, a gente vê que essa mudança que o Renato Gaúcho fez em comparação ao trabalho do Fernando Diniz, a variação tática dentro de uma partida, foi o que fez o Vasco vencer ontem. Então, viu que não tá dando certo uma coisa? Muda o estilo, muda a forma de jogar, muda a saída de bola, muda a marcação. O Fernando Diniz não, ele tem o estilo dele engessado aqui, parece aquele negócio de cavalo, de corrida, né, que o cavalo não pode nem olhar pro lado, e aí ele só vai naquele estilo dele. Eu acho que foi uma das principais mudanças do trabalho, porque o Renato Gaúcho já deixou isso claro na entrevista dele coletiva, de apresentação, que ele ia variar, ele ia ver o que ele tem, ele ia ver qual é o adversário. Então, com certeza, na opinião aí da torcida, foi um tranquilizante na cabeça do torcedor, né? O DVD, ele era essa válvula de escape, mas em alguns momentos ele até prendia muito bem a bola, o que ajudava, né? Ele fez o pivô no lance do gol do Thiago Mendes, ele prendia a bola em vários momentos ali, tentando ajudar o time. Então, querendo ou não, ele ajudou muito mais do que o Spinelli, por exemplo, muito mais do que o Brenner, que não fez... O Spinelli entrou e nem conseguiu fazer nada. O terceiro ponto do Renato Gaúcho, rapidamente aqui, rapaziada, para eu poder trazer os desfalques do jogo contra o Cruzeiro e quem tá ganhando espaço aí no time do Renato Gaúcho, fortalece o like, o terceiro ponto é rapidinho. Simplesmente o Renato Gaúcho focou num time mais físico. Apesar de experiente, tinha jogadores com muita intensidade, jogadores fortes ali e que ajudavam na marcação. Se você pegar nome por nome do time do Vasco que jogou contra o Palmeiras, o Piton é o menos intenso, menos físico, né? Mas logo foi substituído pelo Cuiabano. O resto é um time físico. O Andrés Gomes é rápido, o DVD é forte, o Thiago Mendes e o Hugo Moura têm força física, o Tietê é um cara mais técnico do time ali, então falta um pouquinho do físico também. E quando o Cuiabano entrou, mudou a história, né, rapaziada? O Renato não quis nem saber de deixar os reforços de fora, o Spinelli não entrou muito bem, o Brenner também nem entrou. E aí é o seguinte, rapaziada, falando do jogo contra o Cruzeiro, muito importante, lá em Minas Gerais, domingo, fora de casa, às 8 horas da noite, o Renato Gaúcho tem um desfalque muito importante, então já vai fortalecendo o like aí, porque simplesmente é o jogador principal do time, que é o Thiago Mendes. Pra quem não sabe, o Thiago Mendes levou o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Palmeiras, tá fora da partida do Cruzeiro, não viaja pra Minas, desfalque importantíssimo, então a gente tem que ver quem o Renato Gaúcho vai utilizar para substituir. E imagino eu aqui, ainda não tem notícia, não tem nada, mas acredito eu, né, que o Renato Gaúcho coloque Hugo Moura e Cauã Barros, aqueles volantes mais de pegada, junto com o Tietê também ali para ajudar um pouco mais a saída de bola. Acredito eu, mas ainda não é nada certo. Amanhã vai sair o vídeo aí da provável escalação, então a gente vai ter mais informações. O Saldívia, que apesar das críticas, apesar do último vídeo eu critiquei, achava que ele tinha que perder espaço no time, não estava bem. É um zagueiro baixo, que é um estilo de zagueiro que eu não gosto muito também. Ele jogou muito bem, rapaziada. Ele pode se manter no time, pode ficar de titular, por incrível que pareça, não deixou a desejar, não entregou, tava ali marcando o tempo inteiro. A bola aérea ele sofre um pouco, mas ele tenta compensar ali no posicionamento. Então o Saldívia pode se manter no time titular também. Acredito que o Piton perca essa vaga, não só porque entregou ontem, né? Mas sim porque o Renato Gaúcho ele tem esse perfil de preservar e isso é até bom pro Piton. Cuiabano tá muito bem, entrou muito bem, é mais físico, o que encaixa com o que o Renato Gaúcho quer fazer. Para mim o Cuiabano ele espelha um pouco o estilo de jogador que o PH é um lateral parecido, né? Tenta apoiar, é físico, corre, ganha muita dividida. Então eu acho que no futuro o Renato Gaúcho, como ele mesmo falou, vai montar um time mais ofensivo, vai botar mais peças ofensivas. Até no jogo contra o Palmeiras, às vezes eu olhava ali, tinha só 2 ou 3 jogadores no ataque e isso prejudicava um pouco, mas faz parte do planejamento do Renato Gaúcho, a gente tem que deixar ele trabalhar. Ele não se emocionou com essa vitória aí, então ele deve sim colocar o Cauã Barros no meio de campo, ao invés de tirar o Thiago Mendes, que está suspenso, e botar um jogador mais ofensivo, ele vai manter. E acredito que DVD e Andrés Gomes se mantenham no time também. O Spinelli entrou muito mal ontem,
tem que ainda se encaixar no estilo de jogo do Renato Gaúcho. Então deixa a opinião de vocês aí embaixo nos comentários, rapaziada. O que vocês acharam dessas mudanças que eu trouxe aqui do trabalho do Renato Gaúcho pro Fernando Diniz? Essa é uma reportagem que tá lá no Globo Esporte, os créditos estão lá no GE, rapaziada. Então eu resumi aqui, né, e trouxe um pouco da minha opinião também. Acredito que as mudanças que eu trouxe vão acontecer já de cara aqui, então eu quero a opinião de vocês, se vocês acham que o Renato Gaúcho acertou em ter começado com esse time contra o Palmeiras, e se ele, provavelmente fazendo essas mudanças, se vocês curtem também. Cauã Barros no lugar do Thiago Mendes, que tá suspenso, DVD se mantendo no ataque porque o Spinelli não tá muito bem. Então vai deixando opinião aí no comentário. Muito prazer, eu sou o Nicolas, rapaziada. Aqui tem vídeo de Vasco todo dia. Chega junto aí nos comentários, confere se tá inscrito aqui no canal. Quando você assiste o vídeo aqui e não se inscreve, o YouTube entende que o conteúdo não é tão maneiro. E aí, pô, se você puder contribuir com o meu trabalho e se inscrever no canal, isso fortalece muito. Agradeço demais a todo mundo que tá me acompanhando aí, de verdade, rapaziada. De alguma forma vocês me ajudam muito, porque quando eu vejo cada comentário, cada curtida ali, eu fico muito feliz de ver que de alguma forma tô chegando junto na resenha com vocês, fazendo parte do dia de vocês aí, mesmo que seja por 10 minutinhos. Então tamo junto e até a próxima.